nós os 7 colunas do caráter de Jesus: santidade, verdade, justiça, bondade, fidelidade, serviço, integridade. São 7, eu falei 7, ele vai jogar lá, tá? Santidade, verdade, justiça, bondade, fidelidade, serviço e integridade. Vamos falar um pouquinho sobre integridade hoje, agora, tá? Integridade. O que é isso? Efésios 5. Cinco 25. Efésios 5, 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da água, da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Isso é integridade. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Integridade, portanto, é a fase final da operação do Espírito Santo em nós, preparando-nos para tomar posse da herança. Vou repetir. Integridade é a operação final do Espírito Santo em nós, conforme está aqui em Efésios 5, 27, preparando-nos para que pudéssemos tomar posse da herança. Como termina o texto? Sem defeito. Viu aí? Sem defeito. Isso é integridade. Sem defeito. Tem jeito? Tem que ter, senão não estava na Bíblia. Né? Então, a integridade é aquele momento em que Deus fala, ok, você está declarado vencedor. Você venceu. Integridade é isso. Sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem nada, sem defeito. Entendeu? O vaso de alabastro ainda hoje é fabricado na Grécia, em alguns lugares. É feito de uma cerâmica especial. Ele é fino. É um vaso fino. Nele se guardam perfumes mais caros. Alabastro é o nome da cerâmica que faz o vaso, né? E quando o vaso é queimado, o artista faz o vaso, queima ele no forno, e digamos que ele
teve uma pequena rachadura ao queimar, numa certa posição do vaso, né? Digamos que uma rachadura lá de 1 centímetro, 2 centímetros, pequena, um trincado, pequeno trincado. O artista vai fazer o seguinte, porque ele tem que, em cima do vaso já queimado, ele faz um desenho com uma resina especial. Tem muitos tipos de desenhos. Então, a resina, ela cobre o quê? Cobre aquele pequeno trincado, entendeu? Você pega o vaso, olha, você não vê o trincado, porque a resina cobriu. Aí, aquele vaso é um vaso caro, difícil de fazer, é obra de artista mesmo. Tem que ser um grande artista para fazer um vaso de alabastro. Então, ele vai fazer um relatório, entendeu? É como se ele pega uma ficha, ele vai preencher aquela ficha daquele vaso. E naquela ficha, ele vai colocar que na posição tal, ele tem um trincado de 2 centímetros. Está lá na ficha do vaso. Aí você comprou o vaso sabendo que tem um trincado. Agora, se não tem nenhum trincado, o artista vai colocar íntegro. Não tem trincado. Entendeu? Então, é isso aí. Você entendeu? Né? Integridade é isso. Não tem nenhuma trinca, não tem nada. Né? Eu sempre que falo sobre isso, eu tive avião há alguns anos, e é um avião pequeno, de 4 lugares, para ir para a fazenda, e então, a cada, parece que é 1.500 horas que o avião voa, 1.200, uma coisa assim, você tem que levar o avião na oficina. Eu levava aqui em Anápolis, na Asa do Socorro, aqui em Anápolis, abri o motor, e a peça principal desse motor, o motor da explosão, é o virabrequim, né? E você olha, eu vi isso lá, você olha o virabrequim, ele está perfeito, entendeu? Então, ele tem que passar por um raio-x especial e ver se não tem nenhum trincado lá dentro, na intimidade, lá no fundo, se não tem nada, se não tem nenhum defeito. Às vezes você olha, não tem nada, mas no raio-x pode detectar um pequeno problema, pequeno trincado no virabrequim. Se detectar, tem que trocar o virabrequim, entendeu? Integridade é isso, é o virabrequim sem nenhuma trinca. Pode usar. Pode voar de novo. Com trinca não voa. Entendeu? Então, o crente só voa se não tiver trinca. Né? Se tiver trinca, não voa, fica no chão. Né? Tem muito crente aí que está mais no chão do que no ar. Porque está cheio de trinca, né? Cheio de trincado, de defeito. De mancha, né? Situações não resolvidas, né? Olha o que Paulo fala aqui, ó. Igreja gloriosa, aqui ele fala da glória, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante e tal. Então, o que mostra a trinca, há coisas em nós, irmãos, muito profundas, entendeu? Há situações
muito profundas. Nós mesmos não percebemos. Por isso Davi falou, sonda-me, ó Deus, é o raio-x de Deus. Entendeu? Deus tem um raio-x. Sonda-me, ó Deus, né? Então, é preciso que haja uma revelação especial de Deus, talvez um momento em que uma manifestação tão forte da glória de Deus na nossa vida, né? Eu passei uma carta para os obreiros da MCM esses dias, semana passada, em que a gente apertou bastante os parafusos. Já é um pouco apertado, mas apertou mais ainda, né? Entendeu? Porque precisa, entendeu? Senão, as trincas continuam, entendeu? As situações continuam sem serem resolvidas, né? Então, irmãos, é preciso que nessa fase final, a gente pensa assim, ó, você passa por uma situação de guerra espiritual, uma luta tal, você ganhou a batalha. Você ficou feliz, ganhei a guerra aqui e tal, graças a Deus. Graças a Deus, vem uma mais forte. Entendeu? Toda vez que você ganhar uma batalha, vem uma mais forte, vem um demônio de, assim, mais daqueles mais cabeludo, entendeu? Ele vem, né? Então não tem, porque é de glória em glória, de fé em fé, de batalha em batalha, vamos lá, entendeu? E lá no final ainda tem demônio chegando, deixa vir, mete fogo, entendeu? Os demônios são nossos treinadores, entendeu? São bons treinadores, né? Eles nos ajudam nesse processo aqui, ó, entendeu? Então não reclama não, né? Quanto mais, porque são 4 categorias de demônios, né? Principados, potestades, dominadores e hostes. 4 categorias. Vamos repetir? Principados, potestades, dominadores e hostes. As hostes são aqueles demônios da perna fininha. Eu já vi uma vez, entendeu? Ele fica aqui no ombro, ele é dessa alturinha assim, ó. Perna fina, cabeça assim, não tem cabelo, o olho grandão é horrível, a orelha esquisita. Então, são as hostes. Eles têm um papel específico para atrapalhar a gente, entendeu? Os dominadores são demônios que trabalham regionalizados, dominam regiões, uma nação, um povo. As potestades já são categorias muito mais elevadas de demônios, e os príncipes, né? Os príncipes são 7 príncipes, né? Eles estão descritos na Bíblia, né? Começa com Nimrod. Nimrod é o vice do Satanás lá, né? Ele é o principal depois do capiroto mesmo, né? É Nimrod, né? Aí depois você tem no Velho Testamento, vamos ver se nós chegamos no 7, vamos lá. Você tem Baal, que também tem outros nomes, né? Tem um nome, outro que esqueci agora, mas Baal, que é o da idolatria, e tudo. Você tem Jezabel, Nimrod, Baal, Jezabel, né? Você tem Jezabel ligada com o sexo, com depravações, etc, 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 Jezabel, né? Você tem Balaão, né? Balaão. Quem é Balaão?
é o demônio do engano, entendeu? É um principado terrível, é o principado do engano, né? Balaão 4, você tem depois, o Novo Testamento, vamos ver se chega do 7, às vezes eu não lembro todos, você tem Beelzebu, né? Beelzebu, já tive uma encrenca com ele uma vez, né? Você tem Beelzebu, você tem aquela lá de Diana, né? Você tem a deusa Diana, é um principado. Ela na Índia ela recebe o nome de Kali, a deusa Kali, é muito poderosa ela na Índia, é uma deusa poderosa. Eu estive no templo dela lá em Calcutá, irmãos, e assisti o sacrifício de animais para ela. Que coisa horrível, entendeu? Então o camarada traz ele não é carneiro, ele traz um cabritinho, maior ou menor, né? Tem um lugar assim, e aí então o sacerdote corta o pescoço do cabrito, né? E às vezes o dono do cabrito pega um pouco de sangue e bebe, às vezes não, e então a deusa Kali, esse sacrifício, ela tem muitos sacrifícios, ela recebe lá em épocas do ano, não o ano inteiro, ela recebe cerca de 80, 90 sacrifícios por dia, né? Entendeu? E ali pertinho tem um esgoto, estou falando de Calcutá, uma das maiores cidades da Índia, tem um esgoto, irmãos, que cheio de fezes, de tudo, eles mergulham ali, esgoto de fezes, urina, esgoto mesmo, é céu aberto, eu vi lá, eu estive lá, eles mergulham, tiram aqueles negócios do fundo do esgoto, fezes, põe lá em cima da calçada para secar, para levar para casa, para poder fazer incenso, essas coisas, entendeu? A coisa mais imunda que você possa pensar, entendeu? Ali, no templo da deusa Kali, que é a mesma Diana, né? Então, 6, né? Faltou um, não foi 7 não, então. Pois é, falta um. Mamon, obrigado, Mamon. É o deus do dinheiro, da luxúria, né? Então, são 7 principados. Esses principados, eles dominam sobre toda a terra. Cada área do mundo é entregue, o mundo inteiro está entregue para eles, agem em conjunto, né? Já as potestades têm áreas determinadas, onde eles agem. Então, por que eu estou falando isso? Eu não lembrei, não lembro. Eu queria voltar no ponto que eu comecei a falar da trinca que eu estava falando, né? Da trinca, do trincado. Sim, lembrei. É porque quanto mais você cresce em Deus, aí o Senhor, é Ele que manda. O Senhor vai enviando treinadores. Entendeu? É isso aí. Irmãos, quando a MCM nasceu, foi em 1996, com 21 anos. Dia 30 agora faz 21 anos a MCM, dia 30. Vocês vão passar aqui o aniversário, o 21º aniversário da MCM, é maioridade, né? 21 é maioridade, né? Aí estamos entrando na maioridade, né? Então, quando a MCM nasceu, eu tive um sonho. E nesse sonho, eu vi um gorila, 3 metros de altura. Eu olhava para ele com 300 quilos, ele não contou para mim, mas eu sabia no sonho que ele tinha 300 quilos. E eu com 70, né? E ele rindo de mim.
mostrando seus genitais para mim e rindo. Era Beelzebu. Beelzebu se apresenta como um gorila cabeludo, um camarada, enfim, eu vi o gorila no sonho, né? Durante um ano, um pouco mais de um ano e meio mais ou menos, irmãos, a MCM não saiu praticamente um palmo do lugar. Não tinha dinheiro para abastecer o carro. Não tinha, eu comprei um mimeógrafozinho Gestetner. Por que a gente não guardou aquilo, Simone? Não sei onde é que está. Podia ver se descobria onde é que está isso. Porque é histórico. E às vezes eu não tinha dinheiro para comprar tinta para colocar no mimeógrafo para publicar O Intercessor. É um jornalzinho que a gente fez. Era mimeografado, né? Depois compramos um computadorzinho, entendeu? Compramos um computadorzinho. Daqueles primitivos. Acho que Noé tinha usado ele lá para contabilizar os bichos lá no tempo da bicharada dele lá. Entendeu? Para abrir uma página, você clicava e podia fazer o almoço. Para ver se a página abria. Entendeu? Esse é o primeiro computador que a gente comprou, né? Olha, você tem que começar pequeno. O que você for fazer na vida, comece pequeno. Entendeu? Nunca... Está lá em Zacarias, não despreze os pequenos começos, né? Então, nós começamos bem pequeno, numa salinha que mal cabia, era 3 por 4, não lembro, 4 por 5, acho que era 4 por 5, tipo assim, naquela saletinha ali, naquela salinha, né? É assim que começa. Quando Beelzebu apareceu para mim, no sonho, a gente estava duro, mas duro. Eu estava no meu cheque especial. Fui para o monte. Fiz um jejum de 40 dias. Fui para o monte. Fogo nele. Fogo no bicho. Fogo nele. Entendeu? Um dia eu estava lá orando. O teco, eu tenho... Aquele foi o primeiro teco. Hoje acho que é o quarto. Entendeu? Né? Irmãos, o teco estava latindo assim para cima, ele veio correndo, escondeu debaixo das minhas pernas, com o maior medo, e aparece um cachorro amarelo, enorme, e o cachorro chegou, pegou o teco assim do meu lado, e começou a matar o teco na minha frente, nesse período do jejum. Eu tirei o facão, vou de facão. Quando você for para o monte, leva o facão. Entendeu? Eu tirei o facão, irmãos, eu tentava espetar, cortar o pescoço do cachorro, não cortava. Aí eu metia a ponta do facão ali na região do pulmão dele e tal, até que ele soltou o teco. Não matou porque eu estava ali para acudir. Entendeu? E ele, ainda bem que ele não largou o teco e não veio para cima de mim, que é isso, eu que estaria em perigo. Aí ele saiu correndo, né? Era um cachorro do vizinho, mansinho, entendeu? Depois o vizinho me contou, porque no dia seguinte o cachorro morreu, o facão furou o pulmão dele e matou ele. Eu não sabia que era cachorro do vizinho, entendeu? Mas o cachorro fica endemoniado, viu? Esse estava endemoniado, eu vi, entendeu? 40 dias pondo fogo no bicho, entendeu? Quando estava terminando os 40 dias... Eu falei, Senhor, lá no monte, falei, Senhor, porque eu estudo, irmãos, eu não faço nada sem estudar a Bíblia sobre aquele assunto. E eu estudei, Senhor, pode pôr fogo no demônio? Tem base bíblica? E eu fui estudar, pode, entendeu? No final dos 40 dias, eu falei, Senhor, eu queria ver. Se isso funciona mesmo, eu queria ver. Irmãos, toma cuidado com o que você fala. Cuidado. Quando eu falei,
Ontem tinha uns irmãos lá no monte, uns 2 ou 3 estavam lá, né? Que foram lá conhecer. Foi ali, naquelas pedras ali. Ele saiu lá, o mesmo gorila, grandão. Só que agora ele estava envolvido por um fogo verde. E ele gritava de dor, mas gritava, ele chilreava, ele rodopiava, passou assim, rodopiando na minha frente, sofrendo demais. E sumiu. Aquilo foi alguns segundos, mas eu vi com meus olhos. Eu tinha visto no sonho, agora eu vi com meus olhos ele pegando fogo, entendeu? O fogo verde é muito quente, né? Eu já me informei sobre isso, o fogo verde é muito quente, né? É mais quente do que aquele fogo amarelo, muito mais quente, né? Ele derrete, não sei o quê, não sei o quê. Então, começou a guerra. Isso foi no primeiro ano que a MCM nasceu, né? Quando foi uns 4 anos atrás, não sou bom para data não, mas é por aí. Uns 4 anos atrás eu estava no monte, não naquele lugar, lá em outro lugar. E tinha um arame assim, até um arame da divisa, um arame da minha altura, mais ou menos. E lá vem um indivíduo, mulambento, morenão, magro, rosto meio quadrado, não tinha barba, mas feio, cabeludo, muito sujo, de paletó, mais alto que eu, e do lado de lá e eu de cá. Eu conto experiências que eu vivi. Ele olhou para mim, eu achei estranho aquilo, conversei com ele em português, ele não respondeu. E ele começou a falar numa língua estranha, que era um dialeto. Mas eu não entendia nada. Eu tentava conversar com ele de novo, ele repetia aquele dialeto. Era o mesmo dialeto que ele repetia, né? E ficou ali, digamos, uns 2 minutos, eu tentando comunicar com ele. Ele estava do outro lado da cerca e eu de cá, ele mais alto que eu. Eu só afastei assim um meio metro, assim, né? Ele saiu, desceu-se um pouco na beira do arame do outro lado, e eu não vi ele mais, entendeu? Depois eu fui buscar discernimento, quem era aquele camarada. O Senhor falou para mim, Belzebu. Ele não deu conta do recado. Ele não cumpriu o papel dele para vencer a MCM. Quando foi? 1 ano depois, mais ou menos 1 ano depois, uma irmã profeta, mulher de Deus, teve um sonho em que uma mulher dava à luz uma serpente dentro da MCM. Em outras palavras, agora o Senhor enviou o próprio Satanás. Ele vem sempre na forma de uma serpente. Entendeu? Ele vem como serpente, né? Então agora, quem veio lutar contra, sabe por quê? Porque Deus foi nos dando vitórias, e vitórias, e vitórias. Aí, Belzebu não conseguiu. Ele é um príncipe, um dos 7. Pensa você que é difícil, sei o que, não, senhor. Você tem que se santificar. Se você caminhar em integridade, pode vir o capiroto, ele não consegue tocar em você. Entendeu? Não é que nós somos melhor que você, não. Nós somos todos iguais. A diferença é o nível de santidade, o nível de integridade.
Se você está caminhando em integridade, pode vir o demônio que vier, ele não tem força para tocar em você. Entendeu? Vai ter luta? Vai. Claro que vai. Nós temos tido lutas aqui na MCM, lutas heróicas, não, históricas, assim, contra o diabo, entendeu? Assim, entendeu? Foi lutas mesmo. Só que nós não estamos sozinhos. Entendeu? Eu peço os meus pastores, eu peço os membros da MCM, aqui do escritório central, para fazer um feedback a meu respeito. Eu preciso de um feedback. E se eu estiver errando? Às vezes você pensa que você está bem na fita e não está. Feedback dói, viu? Dói. Porque às vezes alguém falou uma coisa de mim que eu falei, puxa vida, é injusto o que falou. Entendeu? Precisa fazer feedback. Não podemos caminhar sozinho, não. Eu não caminho sozinho nunca. Eu vou para a Coreia, mas fica aqui 300 intercessores, ou mais, ou sei lá quantos ficam intercedendo. Não sou bobo. Entendeu? Eu vou para a Coreia do Norte sem intercessão, vou nada. Entendeu? Né? Eu aviso aí, pessoal, que não quiser que eu vou embora, por enquanto, vai interceder para eu não ir. Né? Eu não caminho sozinho, não, irmão, de jeito nenhum. Eu tenho 3 pastores que cuidam de mim. Eu sou tão ruim que sou 3. Entendeu? Mas aí, se você está vivendo uma vida de integridade, o diabo não pode tocar em você. Entendeu? Não pode, não vai tocar não. Né? Ok, sem entender esse ponto sobre integridade. Até aqui nós definimos o que é integridade, é isso, né? Eu esqueci de falar, fala agora. Quem o Senhor mandou para lutar contra Jó? Quem foi? Satanás. O próprio Satanás. Porque era um crente maduro. Ele não vai mandar um demônio que você não pode suportar, não pode vencer ele, não vai mandar. Entendeu? Ele não vai mandar, né? Paulo, Satanás veio lutar contra ele. Jesus veio o próprio Satanás. Então, é uma escala de treinadores. Entendeu? Diga amém, irmão. Amém. É isso aí. Tem uma virtude que, para alcançar a integridade, você precisa praticar, é a honestidade. A palavra honesto significa digno, honrado, íntegro. Uma pessoa honesta é aquele que diz a verdade o tempo todo. Ele é honesto. Ele tem um bom nome na sociedade onde ele vive, né? Eu conheci uma irmã, me lembro dela porque, não vou citar o nome, não vou prejudicar ela nem nada, mas uma mulher de oração, ela é evangelista, ora muito. Só que ali na esquina tem o verdurão da esquina. Se for preciso comprar uma dúzia de banana fiado lá, não compra. Ninguém confia nela. Porque ela não paga. Ela é ruim para pagar. Tem pessoa que é ruim para pagar. Entendeu? Uma vez eu vou encomendar umas artes, uns brochinhos, sim. Hoje a gente não faz mais isso. E para entregar para os pastores que estavam cooperando com a gente e tal.
aquele senhor, empresário, até um empresário cristão, sabe o que ele falou para mim? Eu prefiro fazer esses broches, encomendas para festa, para campeonatos, taças de campeonato, essas coisas que ele fabrica, lá em Curitiba. Um amigo que a gente tem lá. Ele falou, eu prefiro fazer para um padre do que para um pastor. Porque os pastores são maus pagadores. E ele falou para mim, entendeu? Pastor Anésio, que esteve aqui, ele ministrou aqui? Não. Ministrou, né? Pastor Anésio, que esteve aqui, me contou o seguinte, ele foi fazer um financiamento de um carro lá em Ribeirão Preto, ele é de lá. Profissão, pastor. Ah, não, senhor, desculpa, mas para pastor a gente não financia. Que vergonha, né? Uma pessoa honesta, ele cumpre seus compromissos, ele é fiel com seus compromissos, entendeu? Se possível, paga antes de vencer, né? Pessoa honesta, ele é honesto, ele tem um bom nome na sociedade, né? Então, a pessoa honesta, ele diz a verdade, todo tempo ele fala a verdade, né? Ele não sabe mentir, não sabe. Uma vez tinha um pastor, eu precisei de falar com um pastor aqui em Goiânia, que era secretário, ele assumiu uma secretaria aqui no governo, não me lembro qual, mas eu sei que eu precisei ir lá falar com ele. Cheguei, fulano está? Saiu, a secretária falou. Volta mais tarde. Ok. Fiquei ali um pouquinho, em seguida chegou outra pessoa. Fulano está? A secretária foi lá dentro, identificou aquela pessoa, foi lá dentro. Ah, o senhor pode entrar, ele vai falar com o senhor. Eu vi, era pastor, entendeu? Então a secretária mentiu em nome dele, que ele não estava, né? Uma pessoa dessa, eu não sei se vai para o céu, irmãos, nem sei se vai para o céu, entendeu? Tem muita gente que pensa que vai para o céu e não vai, entendeu? Porque ser desonesto é o padrão do mundo, não é? O mundo não tem problema com isso, de ser desonesto, né? Sonegar imposto, eu já soneguei muito imposto, entendeu? Eu soneguei muito. Eu não entendia isso, esses princípios, há muitos anos atrás, né? Eu tinha empresa. Esse é o sistema do mundo, né? Então, não vos conformeis. O que mais que diz o texto? Com esse século, né? Com esse mundo, século, mundo. Não vos conformeis. Nós temos que ver esse mundo aqui inconformados com a injustiça, inconformados com a mentira, né? Com a mentira. Inconformados com a desonestidade das pessoas, entendeu? Então, como você é conhecido, né? Lá na sua cidade. Qual é o seu conceito? Que conceito você tem na sua cidade, né? Quem mente, irmãos, né? Quem é o pai da mentira? Pois é. Quem mente tem um pai, né? Quem sonegar, está mentindo, tem um pai, né? O pai dele é o diabo. Olha aqui comigo em Colossenses, um texto aqui sobre integridade. Colossenses 3,
Não mentais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Né? Então, 3, 9 e 10. Né? Então, diga a verdade. Né? Diga a verdade. Agora, Efésios 4,15, olha aqui. Seguindo a verdade em amor. Então, não basta dizer a verdade. Você tem que dizer a verdade do modo certo. Dizer a verdade pode manifestar um defeito no seu caráter, pela forma como você diz a verdade. Pode manifestar um sério defeito no seu caráter. Né? Em amor. Diga a verdade, mas em amor. Né? Aí vai surtir efeito. Né? Por isso, verso 25, Efésios 4, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros, né? Irai-vos e não pequeis tal. Então, irmãos, a honestidade é uma coisa que vai... A honestidade vai abrir portas para você na cidade onde você mora, se você é honesto, né? Você honesto vai abrir portas na cidade, né? Diga a verdade. Às vezes você vai perder o emprego, né? Você vai perder o emprego. Pode ser, se você disser a verdade, você vai perder o emprego, mas perca o emprego, melhor, né? O que é fraude? Que é uma fraude. Uma fraude é uma forma de desonestidade. É fazer que seja aceito como verdade ou válido aquilo que é falso. Entendeu? Então, é falso, mas você dá um jeito de parecer verdadeiro. Entendeu? Eu estava nos Estados Unidos com a Lili, hospedado na casa de um pastor. Não sei por que pastor, né? E naquele dia, irmãos, no outro dia eu precisava de um carro dele. Eu estava lá em New Jersey, perto de Nova York, eu ia para Boston, de carro, no outro dia, dá uns 400 quilômetros. Ele ia me emprestar o carro para ir no carro dele para Boston, né? Uma cidadezinha perto de Boston. Mas o outro carro dele, ele tinha mandado naquele dia fazer, revalidar os documentos, tipo do que faz aqui, mas que a gente paga tem uma taxa aqui que paga para revalidar o documento, né? IPVA, né? Era o IPVA, digamos, lá, né? E o mecânico falou para ele, mas porque eles medem a compressão do motor, para ver se aprova ou não, o carro continua rodando. O mecânico falou, o pastor, não vai passar não, a compressão está baixa. Não passa. Mas se o senhor colocar óleo 90, passa. O senhor troca bem, que a gente tira de novo e põe o óleo normal. Ele pôs o óleo 90. Ele contou para mim como se fosse uma vantagem. Passou, pastor, olha, passou na compressão lá, óleo 90. Depois trocou, tirou o óleo 90 e colocou o óleo normal, que é óleo 40, 50, tipo assim, né? Óleo mais né? Sem tanta liga, não sei como é que fala isso, né? Quer dizer, isso é uma fraude, né? É uma forma grave de desonestidade. Entendeu? É uma fraude.
O que eu vou fazer diante de uma situação como essa? Pastor, está errado isso que o senhor fez. Entendeu? Então, irmãos, a fraude, às vezes, porque a nossa alma minimiza nosso problema. Se eu que cometo a fraude, não é muita coisa. Eu troquei, pus óleo 90, foi por uns minutos, fez a compressão lá, passou, já troquei. Eu não vou... o que eu falei, eu uso a minha inteligência. Eu falo, eu não vou viajar com esse óleo e tal. Eu já tirei o óleo, agora está o óleo normal, foi só para passar lá no teste. É fraude. É mentira, você mentiu. Né? Olha aqui comigo no Salmo 101. Tem que vigiar, irmão, não adianta, porque amanhã você pode fazer a mesma coisa, você tem que, isso tem que ser, você tem que encarar isso com raiva, com ira do pecado, do erro, da fraude, né, da mentira. Olha aqui comigo no Salmo 101. Salmo 101. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa aqui que você vai assustar um pouquinho. Vamos lá. Cento e 1:7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. Não há de ficar na minha casa. Vai para o céu? Talvez. Talvez. Mas que vai morar na casa do senhor lá, não vai. Mas tem grande chance de nem chegar lá. Entendeu? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Entendeu? Quem o conhecerá? Fraude, está aqui, ó. O que usa de fraude não vai morar na casa dele. Vamos levar a Bíblia a sério. Entendeu? Você vai vender seu carro usado. O comprador chega. Quanto é? 20 mil. Como é que está o motor desse carro? Tá legal não. É capaz, se você for guiar esse carro aqui hoje, ele não vai andar mais que uns 10 quilômetros. Não, ele está pertinho de fundir. E a suspensão, eita, uma porcaria. Nem existe mais. Ele já está andando sem suspensão. Diga a verdade. Diga a verdade. Lá, isso aconteceu em Curitiba, isso é verdade, eu estou contando verdade. Quando você afirma isso é porque é mentira, sabia? Quando você insiste muito num ponto é porque está mentindo, né? Eu estou falando verdade, mentira, acabei. Mas ele publicou no jornal em Curitiba, vendendo uma Brasília, tem muitos anos isso, uma Brasília. Olha, vendo uma Brasília, digamos, não lembro agora o preço, digamos, R$2.000, a lata dela está podre, o motor está fundido, a suspensão tal, né? O assoalho está podre e tal, o pneu está, enfim, R$2.000. Ele disse toda a verdade a respeito da Brasília. No outro dia, cedinho, porque ele publicou no jornal lá, chama, esqueci o nome do jornal principal de Curitiba, publicou no jornal. No dia cedinho, chegou um rapaz para comprar o carro, já com dinheiro, o cash. E ele falou, mas escuta, eu falei lá o que é o tal carro.
Não, é por isso mesmo que eu quero esse carro. Olha só. Mas por que vocês estão querendo comprar esse carro desse jeito, né? Ele falou, eu sou lá da escola de mecânica, da faculdade de mecânica, e nós precisamos de uma Brasília exatamente desse jeito. Eu vim correndo para o senhor não vender para outro. Vale a pena ser honesto. Não é? Vale a pena. Né? Irmãos, eu quero mostrar um outro lado de uma consciência limpa, honesta, séria, íntegra. Eu quero mostrar um outro lado dessa consciência. Nós podemos ver vários textos da Bíblia, né? Mas aqui no Salmo 101, está aberto 101, vamos ver mais 2 versículos aqui. Verso 2: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Você colocou os sete passos lá você tem aí? Pronto, está fácil de jogar lá, não? As 7 colunas do caráter de Jesus? Joga lá para mim. Pode jogar de um lado. Ah lá, ó. Integridade é o último, viu? Integridade é depois de serviço. Você troca o lugar aí. Santidade, verdade, justiça, fidelidade, bondade, serviço. Integridade é o último. Ele vai jogar lá no fim. Santidade, verdade, justiça, bondade primeiro, depois fidelidade. Justiça, bondade, fidelidade, serviço, integridade. Ficou tudo lá, só que a ordem ficou um pouquinho diferente, entendeu? Você caminhou nisso aí. Olha aqui o versículo 6. Davi está falando assim, isso aqui é de Davi. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Escute. Todos os textos que falam, tem talvez uma meia dúzia, 1 ou 2, que falam do serviço. Mas 99% dos textos que falam de herança na Bíblia, de você morar com Jesus, fala desses 7 colunas aí, ó. Santidade, verdade, justiça, bondade, fidelidade, serviço e integridade. Fala dessas 7 colunas. Todos, 99% fala disso aí. Não pergunta o tamanho da sua igreja, da sua empresa, nada. Fala do caráter. Olha aqui o versículo 6. Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Fala comigo, Fala aí, Gilvando, Pastor Gilvando está ali, vai ministrar para nós hoje. Hoje, né, Gilvando? Né? Pega leve, Gilvando. Você não de nós, viu? Pastor Gilvando é pastor em Uberaba. Então, irmãos, fidelidade está lá. Você quer morar com Jesus? Está ali. Ele procura, está aqui, ó. Tem que procurar, viu? Ele procura os fiéis da terra. Os olhos dele tá olhando. Ele está tentando achar um fiel. Aquele ali é fiel. Aquele vem morar comigo. Pode, Espírito? Vai lá, busca ele para mim. Entendeu? Aquele pode morar comigo. O que é ser fiel? O que é isso? Sabe o que é ser fiel? É pagar o que você deve. Simples, não é? Então, melhor não dever, né? Se você não deve, você não tem que pagar dívida. Você não tem dívida, vai pagar. Né? Os fiéis da terra. Né? Fiel. Sabe quem é fiel? Eu sou tentado a falar um pouquinho sobre fidelidade para vocês.
Porque faz parte da integridade. A integridade é a soma de tudo aquilo lá. Você chega naquele ponto que não tem nenhuma trinca mais. Acabou. Entendeu? Então, escute. Eu vou contar duas histórias para você entender o que é fidelidade. Uma está na Bíblia e a outra é histórico, é verdadeiro, é verdade verdadeira. Né? Há muitos anos atrás, quando a Índia deixou o sistema antigo e passou a ser república e passou a ter primeiro-ministro, isso deve ter perto de 100, não sei quantos, 80 anos, muitos anos. O correio da Índia era o pior correio do mundo. A fama do correio da Índia era terrível. E o primeiro-ministro quis mostrar e dar um choque na nação para melhorar a qualidade do correio da Índia. E ele foi numa determinada agência do correio e foi lá aleatoriamente, pegou uma carta que estava lá na prateleira há muitos anos, nunca tinha sido enviada, entregue ao destinatário. Olhou o endereço, o destinatário era uma pessoa que era pela assinatura, era um polonês pela assinatura, era polonês. E viu isso, o destinatário, viu o endereço, foi lá no endereço, era destinada a uma mulher a carta. Era destinada a uma mulher. Bateu na porta, televisão, tudo. Vamos ver se essa mulher está aqui, porque já fazia, digamos, 30 anos, muitos anos, 30, 40 anos, que a carta estava lá na prateleira do correio. Atendeu uma senhora já de certa idade, mais de 50 anos. A senhora é essa mulher aqui? Sou eu. A senhora conhece essa assinatura? Escreveu à mão. Conheço? Ela assustou. Destinatário. Ela entrou em crise. Viu que era um polonês. Ela entrou em crise. Começou a chorar. O que foi? Era meu noivo. Era meu noivo. O que tem nessa carta? Abriu o envelope, ela leu. Um marinheiro polonês esteve lá, naquela cidade, se não me engano foi Mumbai, não lembro agora, mas se não me engano foi Mumbai. Começou um namoro com essa moça e combinou de casar com ela. O navio ia para outros países, na volta, daí alguns meses, um tempo, nós vamos passar aqui, vamos casar e vamos para a Polônia. Você vai comigo para a Polônia, já casados para a Polônia. A carta estava marcando a data em que ele passaria. Ela teria que esperar ele no aeroporto, no porto, né? E de lá eles depois iriam... Tem toda uma programação. E a senhora não casou por quê? Estou esperando ele até hoje. Ela passou 30, 40 anos esperando a carta que ela nunca recebeu. Isso é fidelidade. Entendeu? Meu noivo vai passar aqui para me levar
para a Polônia. Isso é fidelidade. Entendeu? Irmão, nós vemos um tempo com um padrão de caráter tão diluído. Hoje, se você vai nessas grandes igrejas, na mídia dita evangélica que tem aí, eles nem falam mais de novo nascimento, irmãos. Você ofertou? Você é crente, membro da igreja? Maravilha. Eles querem sua oferta. E você vai lá em busca de uma vitória, faz uma campanha, e campanha da rosa vermelha, da rosa branca, campanha do sal ungido, não sei o que, e vai. Aí o pessoal é muito criativo, né? Eu vi aqui em Campo Grande, isso tem uns 20 anos, eu vi isso lá. Tinha uma igreja, o pastor estava fazendo a campanha do sal. Era 50 gramas. Você tinha que comprar. Se o sal fosse ungido, era mais caro. Entendeu? Nós vivemos um tempo hoje, irmãos. Temos que viver uma visitação do Espírito Santo. Para entender o lugar terrível que a igreja está. Está numa situação horrorosa. De pecado, de profanação do altar. Tem igreja que tem coragem, tem crente que tem coragem de ver novela, irmãos. Novela é lixo puro. E não só novela, a maioria dos programas da TV aberta. Estou citando novela porque aquilo ali é do demônio mesmo. Entendeu? Eu vi. Quando eu ainda via esse telejornal, agora nem se eu vejo mais, às vezes eu dou uma passada rápida, nem olho isso mais. Não é por crentez, não é nada disso, eu não tenho tempo. Então eu leio uma revista dessas semanais para dar uma olhada, de vez em quando eu compro um jornal diário, dou uma olhada e fico sabendo, eu abro todo dia o site da Veja e quase todo dia também abro o site da Folha de São Paulo, dou uma olhada ali rápida e pronto. Está tudo bem, não é para mim. Mas um dia, há muitos anos também, tem uns 15 anos ou 20, naquele intervalo, era no Jornal da Globo, tipo assim, no intervalo passou um trailerzinho da novela que passaria em seguida ao noticiário. Olha o que eu vi. A esposa combinando com o marido, que era funcionário de uma multinacional, que ela ia deitar com o diretor, o marido dando as dicas para ela, e ficar com o diretor da empresa para ele receber a promoção. Eu vi isso. Numa novela que passou um tempo atrás, eu li isso na Veja. Uma mulher pertenceu, durante a novela, a 20 homens, em uma novela. Ela foi mulher, ela pertenceu a 20 homens. O que é fidelidade? Estatística lá de fora. 70% das esposas lá fora têm um caso ou outro com um homem lá fora. 70%. O que é fidelidade? Você falou, tenha vergonha na cara, cumpra o que você falou. Mesmo que isso custe caro para você, cumpra o que você falou. Entendeu? Seja honesto, seja fiel ao que você tratou. Entendeu? Irmãos, às vezes eu penso, eu vou fazer isso agora. Aí depois eu penso, não vou fazer isso não. Aí eu volto a estar, não, eu pensei que eu vou fazer, então eu vou fazer aquilo. Só porque eu pensei. Porque eu quero ser honesto. Entendeu? Eu quero ser fiel no que eu falei. E até no que eu pensei.
Porque eu quero herança, eu não sou bobo. Eu quero herdar. Olha aqui, ó. Meus olhos, os meus, Jesus, procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Olha aqui, irmãos. Integridade. A honestidade faz parte da integridade. Mas tem algo mais... Eu sei citar um texto aqui da Bíblia, mas tomaria muito tempo. Não vou citar agora, não. Não tem tempo. Deixa eu mostrar uma coisa aqui em Provérbios. Verso 8. É Provérbios 31, 8. Olha aqui. 8 e 9. Abre a boca a favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados. Abre a boca, julga retamente, faz justiça aos pobres e aos necessitados. Viu aí? Olha aqui Isaías 1, um pouquinho adiante. Isaías 1, verso 17. Aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, é para repreender ele, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Irmãos, é para pleitear. O que é isso? Fazer o que for preciso. Defender os órfãos, defender os direitos do órfão. Pleitear é a causa das viúvas. Isso é participação. Fazer justiça, está aqui, ó. Atendei à justiça, pratica a justiça, faz a justiça, grite pela justiça. Entendeu? Você quer? Está aqui? Vamos sair da teoria, irmãos. Vamos sair de um lugar fácil de viver. Vamos deixar as portas largas e os caminhos e as rodovias pavimentadas. Saia disso. Vamos pegar um facão e sair pelo mato fazendo uma picada, um caminho novo, um caminho que não existe. Por causa de textos como esse, e aqui em Isaías 59 ele fala assim, ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Por causa desse texto, eu gravei uma palavra, gravei em DVD, filme, uma palavra. O Eric, integridade ou retidão é a mesma coisa. Hã? Sinceridade? Sinceridade, né? É. Essa tradução sua está mais fraquinha, viu? Ela está mais fraquinha. Irmãos, olha aqui, ó. A tradução da Bíblia sofre influências do caráter dos tradutores.
sofre influência da teologia que eles creem. Cuidado. A Bíblia, tanto o Velho quanto o Novo Testamento, nos originais não tem nenhuma falha. Entendeu? Nenhuma. Mas nas traduções tem. Jesus, cada 5 versículos, ele muda de assunto. Entendeu? Não é? Aqui não tem, né? Aqui não tem negócio de teologia, de ponto 1, ponto 2, aqui tem não. Aqui é negócio, não tem aquele esqueminha fio. Não, acabou isso. Deixa rolar. Deixa eu mostrar aqui um versículo. Agora eu esqueci. Lembrei. Filipenses. Lembrei, Filipenses. Filipenses 3. Olha aqui uma coisa. Olha que interessante. E já está. Vocês já estão com fome, né? Vamos lá. Filipenses 3, 7 e 8. Olha uma coisa importante aqui sobre as traduções da Bíblia. E que interessante, faz parte também da aula. Para mim, porque, mas o que para mim era lucro, 3, 7. Isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse ganhar a Cristo de Paulo, escute, é morar com Ele. Ele já tem Jesus, não tem? Ele é salvo? Então ele tem que ganhar Jesus? Tem não, ele já tem Jesus. Agora presta atenção aqui, isso vale para a aula. Presta atenção. Olha para mim, todo mundo. Jesus ganhou você. Não ganhou? Sim ou não? Sim. Você não é dele? Sim. Agora você tem que ganhar ele. Ele te conquistou, agora você tem que conquistar ele. É isso que Paulo está falando aqui. Entendeu? Conquistar o coração dele. Tem filho que não consegue conquistar o coração do pai. Entendeu? Tem filho que dá maior problema para o pai. Continua filho, mas é filho problemático. Né? Você tem que ganhar o coração dele. Viver com tal santidade, integridade, que você tem o coração dele. É isso que Paulo está falando, ganhar a Cristo. Só que essa palavra, ganhar aqui, está errada. Ganhar, eu vou explicar. Olha, a melhor tradução da Bíblia que existe, que eu conheço, é a Amplified Bible, que é em inglês. É a melhor que existe. A Amplified Bible, irmãos, é benção demais. Porque ela é a melhor que tem. Aqui, sabe o que ela fala na Amplified Bible? Quando eu tenho dúvida, eu vou para lá. A ideia aqui é o seguinte: é de ganhar, no sentido de vencer. Entendeu? Eu venci ele. É no sentido de conseguir. Algo que você conquistou. Eu conquistei o coração dele. Esse ganhar aqui no original é isso. Você conquistou o coração dele. Entendeu? Agora, ganhar é de graça, né? Não é? É mais fácil. É muito menos você conquistar o coração de uma pessoa.
é muito mais difícil do que você ganhar o coração dele. Você ganhou, mas aqui ganhar parece que veio de graça. E não é de graça, não. Depende de muitas lágrimas, depende de monte, de choro, de santificação, viver em integridade, morrer. Começa com morrer, viu? Você quer? Começa com morrer. Começa com morte. Entendeu? Hã? Não, não é a King, não. Não é King James, não. É boa. A New King James é boa, entendeu? A King James é boa, a New King James é muito boa também, entendeu? O que é importante é você examinar várias, entendeu? Porque uma vai ajudar a outra, né? Então, esse ganhar aqui, irmãos, ganhar Cristo, mas ele teve que perder tudo. Você entendeu isso? Ele perdeu tudo como perda para conseguir, não é para ganhar, para conseguir ele, para conquistar o coração dele. É isso que Paulo quer dizer aqui no original. E como é importante você estudar, né? Ler várias versões, vai para o grego, vai para o hebraico, vai não sei para onde. Eu não sei, mas eu sei quem sabe. Tem uns dicionários, entendeu? Então eu estudo, entendeu? O céu não é para preguiçosos. Escreva aí. O céu não é para preguiçosos. Simone, escreve essa frase aí para mim que eu vou publicar ela. O céu não é para preguiçosos. Entendeu? O céu não pertence aos preguiçosos.